Então, meninos, boa tarde. Agora são aproximadamente 1 hora da tarde. Estou aqui em Rio das Ostras, no meu consultório. Então, vou acabar a nossa exposição. As próximas aulas, as próximas slides, a gente mais uma meia hora a gente resolve isso. Aqui a gente vai fazer então uma revisão, né, da fisiologia da membrana. A gente falou um pouco da estrutura dela, da questão dos, dos fosfolipídios, né? Como eles formam uma bicamada lipídica, né, que tem essas propriedades fantásticas de ser líquido e tenso ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Né? Incrustadas por proteínas ou lipoproteínas que têm diversas funções. A primeira estrutura que está incrustada dentro da membrana celular, né, que eu vou explicar para vocês, é o receptor de membrana. Né? O receptor de membrana é uma proteína globular terciária que tem uma região, não é, que tem um sítio ativo específico para um determinado tipo de substância, um determinado tipo de ligante sinalizador, que aquele está sendo chamado de hormônio. Isso quer dizer que o quê? Que os hormônios que nós produzimos no corpo, que são substâncias em quantidades mínimas, né? Por exemplo, em glândulas, como por exemplo, hormônios da hipófise, como o GH, o TSH, né? Os hormônios são substâncias, moléculas orgânicas complexas, algumas delas, inclusive proteínas, polipeptídeos, né, que têm uma afinidade específica com alguns receptores em alguns locais celulares, né, e a partir da conexão desse hormônio com esse receptor, uma cadeia de eventos, olha aqui, vão ser desencadeados no interior da célula, produzindo um efeito direto na fisiologia dessa célula, tanto no metabolismo, quando se fala o efeito anabólico, como também o efeito catabólico dentro do metabolismo dessa célula. Né? Então aqui a gente vê que um hormônio, um sinalizador qualquer, se liga ao receptor, né? Essa ligação ativa o receptor, que muda sua forma, e o receptor ativado estimula uma respostas intracelulares. Né? Muito bem. Que tipo de substâncias podem ser ligantes ou sinalizadores receptores? Bom, os hormônios, basicamente os hormônios que transitam pelo sangue, né, são clássicos. Existem receptores dentro da célula, por exemplo, o T4, que é o hormônio da tireoide, é um hormônio lipossolúvel. Então, ele penetra pela membrana e vai atuar em receptores dentro da célula. Assim como também os esteroides, né, como a progesterona, testosterona, o estrogênio, que vão atuar diretamente em receptores lá no núcleo da célula. A gente vai ver isso mais na próxima aula. Né? Esses hormônios podem ser, agora, por exemplo, o hormônio como TSH, que é polipeptídeo, adrenalina, que é um aminoácido modificado, eles já atuam em receptores aqui na membrana da célula. Então a gente tem esses hormônios e a gente tem também, por exemplo, citocinas, que são substâncias produzidas por células do sistema imunológico, por exemplo, que tem uma função hormonal. Por exemplo, a interleucina 1, uma citocina que tem receptores para ela no hipotálamo, que vão induzir o estado febril, por exemplo, quando você está com uma infecção, uma reação inflamatória maior, que é secretada, essa interleucina 1, pelos neutrófilos macrófagos, que são células do sangue especializadas na nossa defesa. Enfim, né, diversos tipos de substâncias podem ser ligantes ou sinalizadores que vão ativar receptores de membrana, e esses receptores vão produzir a modulação da fisiologia da célula. Aqui a gente tem uma segunda família de personagens que estão ali convivendo na intimidade do contexto da membrana, que são os canais. A gente já falou deles antes. Né? O que são canais? Bom, canais são estruturas proteicas formadas por diversas unidades, vocês estão vendo aqui, né? Aqui seria um esquema de um canal, né?
onde você tem várias unidades de proteínas que formam tipo cilindrinhos, né? Que se interpõem, se justapõem assim, como a gente está vendo aqui, e existe um pertuito, né? Ou seja, um buraco, um túnel dentro dele, né? Que permite a passagem de pequenas moléculas, entre elas a água, né? Ou seja, a água ela pode transitar livremente. Eu me sinto uma criança no jardim de infância com esse negócio aqui. Pode transitar livremente de um lado para o outro. Então, ou seja, é um furo na membrana que permite um canal de comunicação de água, né? Ou, principalmente, íons, como sódio, potássio, cálcio. Esses íons, eles são, né, eles se transportam através da membrana, atravessam a membrana através desses canais. Então, basicamente, são esses dois tipos de substâncias que precisam de canais e são veiculados através de canais de membrana. Tá? Bom, aqui eu tenho uma visão, né, de uma estrutura molecular de um canal. Olha que bonito. Isso aqui é uma representação realística, né, da forma do complexo proteico que é o canal. Isso aqui é a membrana, né, a membrana bilipídica da célula. Aqui em azul a gente tem um domínio, né, provavelmente hidrofóbico, por isso que ele está inserido dentro da membrana, ou seja, ele é um domínio apolar que encontra intimidade na membrana, não tem um campo eletromagnético relacionado a ele. E aqui um domínio hidrofílico, né, que já está em um dos lados da membrana. Né? Que dentro existe um poro, como existe aqui, físico, por onde íons e água conseguem transitar livremente de um lado para o outro. Esse canal, por ser uma proteína complexa, alguns eventos podem alterar a estrutura física dessa molécula. Aqui a gente está representando esse padrão de alteração, na letra B. Né? Ou seja, aqui você vê que essa estrutura molecular, esses domínios proteicos, eles se modificaram fechando a abertura do canal. Ou seja, esse canal, dependendo de alguns eventos e condições que interagem com essas proteínas, eles podem estar abertos ou fechados. Existem canais que têm essa propriedade de modificação da sua estrutura molecular, de forma que ele se torna permeável ou impermeável, dependendo das condições do meio que estão ali circundando, que a gente vai falar sobre isso. Uma coisa interessante é que existe uma forma fácil de você modelar esse canal, né? Pega, por exemplo, os 6 pincéis atômicos, né? Aquelas canetas grossas, né? Que a gente usa, os 6 cilindrinhos pequenos, e coloca na sua mão. Vocês vão ver que entre eles existe um pertuito, né? Esse pertuito, ele se fecha se você simplesmente torcer as canetas entre si. Elas que estão paralelas, elas vão ficar cruzadas, o que vai fazer com que esse pertuito se feche. Isso é na representação da dinâmica da abertura e fechamento de alguns canais de membrana. Simplesmente pela própria relação entre esses cilindros de proteína, né, representados como cilindros, esse canal se abre e se fecha. Aqui embaixo a gente tem a representação gráfica, né, desse fenômeno. Que na letra C a gente tem aqui logo um canal, tem essa cancelinha aqui, que seria exatamente a representação dessa condição de abrir e fechar. Que em alguns momentos ela está aberta, né, fazendo com que exista a permeabilidade neste canal. Em outros momentos ela está fechada. A gente chama esses canais de canal com portão ou com comporta. Porta, né? Eles têm uma portinha virtual que abre e fecha. E que permitem, esse aqui é um canal que não tem portão, ou seja, ele está sempre aberto, a passagem de pequenas estruturas moleculares, que é a água e os íons. Né? Aqui a gente tem uma representação física à direita e esquemática à esquerda, né? De um tipo muito especial de canal, que é um canal de sódio, ou seja, que deixa passar o sódio, né? Que é um íon, né, monovalente positivo,
Putz, grila. E a letra nunca foi tão feia. Um íon monovalente positivo, que esse canal está presente principalmente nas nossas fibras musculares estriadas, que formam os músculos, né, que você move com a sua vontade, fazendo com que o seu corpo seja uma estrutura dinâmica. Então, esse canal, quando o sódio entra através desse canal, o músculo produz uma contração. Quando o sódio não entra, esse músculo relaxa. Então, esse canal ele abre e fecha conforme um comando químico, que é dado uma molécula chamada acetilcolina, que é secretada pelas terminações nervosas, ou seja, pelos nervinhos que estão aqui, né, se conectando aos músculos, nervando o músculo, que a gente chama de unidade motora. Esse nervo, a ponta dele libera acetilcolina, que é um neurotransmissor, a gente vai estudar muito sobre ela ainda. E a acetilcolina, ela vai se conectar a uma parte específica do canal, né, que está aqui, ó, representado nessas duas figuras, né, que é um verdadeiro receptor. Quando essa acetilcolina se conecta ao canal, a estrutura molecular dele muda, e aqui embaixo vocês podem estar vendo que ele está fechado, né? Ele vai se abrir, permitindo a passagem dos íons sódio para dentro da célula. Então isso aqui é um canal que já tem associado a ele um receptor. É uma coisa comum, tá, no sistema nervoso. As sinapses mais abundantes, que são as de glutamato, algumas sinapses de glutamato, de GABA, acetilcolina, serotonina, elas já têm um receptor direto no canal, fazendo com que se chame-se um receptor ionotrópico, tá? Ou seja, ele já vai diretamente modular a passagem de íons, é a função dele, modular a passagem de íons relacionada a um canal. O outro receptor que a gente viu, que não está associado a um canal, ele é o que a gente chama de receptor metabotrópico, porque ele é uma estrutura isolada, uma estrutura individual, cuja ligação com o sinalizador produz uma série de eventos, né, dentro da célula. Inclusive também pode se abrir ou fechar algum canal, mas podem estar relacionados de forma muito ampla e vasta, diversificada ao metabolismo celular, tanto induzindo biossíntese, reprodução celular, modulando a expressão de genes, como também modulando o catabolismo energético, por exemplo, enfim, modulam o metabolismo e a fisiologia celular. Eles são os verdadeiros órgãos dos sentidos da célula, esses receptores. Eu já falei disso, acho, no ano passado, né? Que informam a célula como é que está o mundo aqui fora, e a partir desse mundo aqui fora, ela toma as decisões do que ela vai fazer com a vida dela. Nesse caso aqui, o receptor está diretamente ligado, como uma campainha da porta. A campainha serve para quê? Para abrir a porta. Não é nada, né? Avisar que tem alguém na porta para você abrir, né? Uma campainha na porta que faz com que o canal abra, né? Esses canais de membrana, né, eles são seletivos. O que significa isso? Não é um canal, não deixa passar qualquer coisa. Existem canais que deixam passar praticamente qualquer coisa, mas a maioria deles são seletivos, né? Deixando, por exemplo, passar apenas um tipo de íon, né? E essa seletividade ela pode ser determinada tanto pela estrutura física do canal, ou seja, pelo próprio diâmetro do poro do canal, da abertura do canal, né? Esse diâmetro aqui, ele vai permitir que determinados íons passem que sejam menores que esse buraco, como uma peneira, né? Ele vai selecionar pelo tamanho do íon. E esses íons mudam de tamanho. O cálcio é um íon maior que o potássio, por exemplo, né? Que é maior que o sódio, né? Porque o íon, o tamanho físico dele está relacionado à quantidade de água que ele vai arrastar pelo campo eletromagnético também. Então ele é uma estrutura que tem um tamanho variável, dependendo da força elétrica dele, dependendo do tamanho do átomo em si, enfim, né? Então esse canal ele pode ser selecionado pelo próprio tamanho, e muito comum ele também funcionar selecionando o que passa pela célula, né, como está a letra A, devido ao ambiente eletromagnético dentro do canal. Se existe um campo positivo dentro do canal,
provavelmente uma partícula de carga positiva, como um sódio, não vai passar por esse canal. Ela vai ser repelida. Isso aqui é uma bolinha com mais, tá? Ela vai ser repelida. Por quê? Porque aqui dentro é positivo. E positivo com positivo se repele. O negativo com negativo se repele. Enquanto ele vai ser seletivo para íons negativos, né? Como cloreto, por exemplo, que vão conseguir passar por aqui. E aqui a gente tem uma condição inversa, né? Então a gente está vendo que essa seletividade também ela pode ser relacionada ao ambiente eletromagnético do canal. Então, ou seja, os canais que são as estruturas que permitem, né, não só, mas uma das estruturas que permitem a passagem de substância através da membrana, eles podem ser seletivos para determinado tipo de substância, né? E eles também, nem sempre eles estão abertos, nem sempre a membrana está permeável, em teoria o canal pode estar fechado. O que faz que a gente considere, isso aqui é uma frase lá do ensino médio, que a membrana celular é uma barreira semipermeável e seletiva. Porque as estruturas de passagem nos canais nem sempre vão estar abertas. Essa abertura é condicionada a diversas situações do contexto da célula. E seletiva por quê? Porque determinado canal aberto vai deixar passar um tipo de coisa. É isso aí. Né? E essa semipermeabilidade da membrana, que está relacionada com a condição de que produz abertura ou fechamento do canal, né? A gente vai falar aqui quais seriam basicamente essas condições. São os tipos de condicionantes dessa abertura, né? Então a gente pode dizer que existem 3 tipos de canal que comporta, né? Que são os ligantes dependentes, que são os que têm um receptor associado a ele, que faz com que, ligando uma substância química, um sinalizador nesse canal, a estrutura do canal se transforme, permitindo abertura e trânsito de íons e água. Existem os canais voltagem independente, que interessante. Esses canais voltagem independente, que eles estão representados aqui, né? Imagina que tem um raio aqui, ó. Essa voltagem é o impulso nervoso, ou não só isso, ou seja, a membrana é um ambiente eletricamente condicionado, tem características elétricas específicas. Então, quando essas características, uma delas é uma voltagem entre o meio interno e externo da célula, que vai de 60 até menos 60 a menos 90 milivolts. Quando essa voltagem muda, o campo elétrico da célula, que ela tem um campo elétrico, às vezes também vai mudar, o que vai interferir na estrutura dessas moléculas, de alguns tipos de canais, que vão se abrir ou vão se fechar, conforme for essa alteração elétrica. São os canais voltagem independente. Existem os canais mecanodependentes, crianças. Olha que coisa legal. Isso aqui parece até coisa de desenho animado, né? Que você teria assim, um bichinho puxando a portinha do canal. Mas é isso que acontece, literalmente. Existem determinados canais que são sensíveis à tensão mecânica exercida sobre eles. Esse exemplo da letra D é um exemplo real dos cílios do ouvido interno. O ouvido interno tem células sensoriais que têm cílios que balançam, vibram, né, conforme o som que chega dentro do ouvido interno vindo do linfo. Então chega um som com determinada frequência, o cílio sensível àquela frequência ele vai começar a vibrar quando aquela frequência chega ali. É lindo. E quando ele vibra, olha que legal, o cílio, essa coisinha cinza, ele tem um fio elástico de proteína que se liga a um canal justaposto a ele. E quando esse cílio muda de posição, ele traciona o canal, fazendo que ele se abra e possa entrar, no caso do ouvido, dessas células ciliares do ouvido interno, o potássio. Tá? Então, a partir daí, ela vai ter a fisiologia daquela célula sensorial, vai mudar e ela vai transmitir a informação ao sistema nervoso central de que determinado som, de determinada frequência aconteceu porque o cílio balançou. Um outro exemplo clássico, que pode ser intuitivo, é o tato. Gente, o tato é uma força mecânica, tá? Ele é resultado de uma força mecânica. Por menor que seja essa força mecânica, ela exerce uma pressão sobre a pele que produz uma tensão nos tecidos
dos tecidos transversais a essa pressão, né? Entre eles as fibras nervosas logo abaixo da pele. Então a membrana da célula nervosa, do receptor, ele se tensiona, ou seja, ele estica quando chega a pressão. E quando ele estica, existe um canal de membrana ali, né? Tentar olhar aí para vocês, um canalzinho de membrana que está fechadinho, que abre quando dá tensão, depois ele volta a ficar fechadinho de novo. Isso essa magiquinha bonitinha, é o que determina a nossa capacidade de sentir, né? De transduzir para o sistema nervoso central as forças mecânicas, sejam ondas sonoras ou forças ou própria variação de pressão sobre a pele produzida pelo tato. Aqui a gente está vendo, antes de mudar, né? Voltando aqui aos canais coligantes, que a gente estudou no canal do receptor ionotrópico, né? Que é exatamente uma substância externa à célula que se liga ao receptor, que está acoplado ao canal e faz esse canal se abrir. Mas, comumente, isso pode acontecer por dentro também. Um ligante interno que interage com a estrutura de um canal, fazendo com que ele se abra. Não por uma decisão externa, mas por uma decisão interna da célula, né? Esses receptores individualizados, que a gente viu no primeiro slide, eles podem, numa dessas cascatas químicas, e é muito mais comum assim acontecer, levar mensagens que vão produzir internamente a abertura de um canal para a entrada de um íon qualquer, né? Esse trânsito de íons eu não falei ainda, mas porque isso é mais o assunto da próxima aula, é que vai ser o responsável pela dinâmica funcional dos neurônios. Porque os íons, como tem carga elétrica, eles mudam de lado da membrana, fazem com que essa voltagem da membrana mude, né? E a partir daí os campos elétricos vão ser modulados e isso vai gerar fenômenos fisiológicos na célula, principalmente relacionados à abertura de outros canais, a gente vai ver isso. Isso é uma condição interessante, gente. Lembra quando eu falei para vocês o que é vida? Hoje eu tô soft, estou de cor. Pois é, a vida é um fenômeno relacionado aqui. Pergunta para a próxima aula. Uma coisa que a gente pode ver e que só acontece nos seres vivos é que vários processos fazem com que as concentrações de substâncias sejam diferentes entre os lados da membrana. Porque essa membrana é semipermeável e seletiva. Porém, o metabolismo celular, ele artificialmente produz uma assimetria de concentrações dentro e fora da célula. Vocês podem ver que tem muito mais sódio fora do que dentro. Aqui é fora, né? E aqui embaixo é dentro. Existe muito mais sódio fora do que dentro da célula, né? Como existe muito mais potássio dentro do que fora, muito mais cálcio dentro do que fora, né? O cloreto também tem mais fora, assim, para cloreto, para fosfato, para bicarbonato, proteína, a gente tem essa simetria. E a simetria é fundamental para a vida da célula, porque são ambientes individualizados. O ambiente intracelular ele é qualitativamente diferente do extra, né? Criando ali um microambiente controlado, onde o metabolismo, a fisiologia da célula pode acontecer. Isso está longe do equilíbrio, porque o equilíbrio ele acontece quando ocorre a difusão e as concentrações são homogêneas. Então essa célula está vivendo a vida inteira sobre uma batalha contra as forças da natureza, que tendem a equilibrar essas concentrações entre os dois lados da célula. Isso aqui é uma evidência, tá, da vida. E eu quero que vocês pensem sobre isso. Só que essas concentrações, obviamente, né, elas são produzidas e condicionadas pelo transporte através da membrana também. Esse transporte, quando a gente falou de canais, é o transporte mais simples que existe, né, é o de água através da membrana e íons através da membrana, né, via canais, como a gente estudou agora. Mas existem outras formas de transportar substâncias. Um aminoácido da carne que você digeriu, ou a glicose do bolo que você comeu, né? Elas são moléculas grandes demais para passarem por canais. Então, elas vão ter estruturas específicas para isso. E existem outras estruturas chamadas bombas ATPase. Por que ATPase? Porque consomem energia, que vão manter as concentrações de íons diferentes dos lados da membrana. Se entrou sódio, quando o canal do sódio abriu,
De alguma forma, o sódio vai ter que sair contra a força de concentração dele. E a gente vai falar disso. Aqui a gente tem dois tipos básicos de transporte através da membrana. O transporte passivo, que vai a favor das forças da natureza. Se tem mais sódio fora e eu abro um canal de sódio, obviamente o sódio, conforme as forças da natureza, vai entrar na célula. A favor das forças da natureza. Né? Difusão simples, que não depende de canais. Sim, tudo que é lipossolúvel, tudo que não tem carga elétrica, pode atravessar a membrana, independente do canal, porque a membrana ela é uma estrutura, né, o interior dela é oleoso. Então, uma gota de gordura, a princípio, ela pode atravessar a membrana, exatamente porque ela vai encontrar afinidade no interior dessa membrana, onde está a sua porção hidrofóbica. Uma coisa que então, geralmente gorduras, assim, moléculas apolares, o álcool atravessa a membrana sem precisar de um canal de álcool, porque ele é muito fraco polar, a gente falou até que ele dissolve as gorduras, então ele pode atravessar. Ele altera a viscosidade, pode causar ruptura de membrana celular. A difusão, outra coisa que se difunde de forma simples são os gases. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, porque todos os gases eles são moléculas apolares também. Eles não têm nenhum tipo de campo elétrico neles. Eles são neutros. Então eles passam facilmente pela membrana. Então a gente precisa de canal de oxigênio. A difusão facilitada ela vai ocorrer tanto através dos canais, no caso dos íons, quanto através de transportadores, né, específicos que trabalham a favor da força de concentração. Tem mais glicose fora do que dentro da célula, a glicose vai entrar, né, por um transportador desse. Porém, quando a gente come uma coisa, né, tem que entrar toda a glicose, sair da luz do intestino e entrar na célula para dentro do organismo. Então, no início, até pode ser por difusão facilitada, porque a concentração de glicose fora é maior do que dentro da célula. Mas depois, quando elas se igualam, a tendência é esse transporte parar, por ter uma homogeneidade dos dois lados. Mas ele continua. A glicose continua indo contra o gradiente de concentração, contra a força da natureza da difusão. E a gente fala dessa força no próximo slide. Esse processo já vai gastar energia, né? Que é chamado processo de cotransporte ativo, que gasta TP, porque ele vai contra a força do gradiente de concentração. Um exemplo da nossa vida diária é uma bomba de água. A água está dentro da cisterna, a nível do solo. A bomba vai ligar e vai jogar essa água lá para cima, para o alto da caixa d'água do prédio, 30, 40, 50 metros para cima. E com isso ela gasta uma energia danada para fazer esse trabalho contra a força da gravidade. Aqui é contra a força do gradiente de concentração. A difusão simples ou facilitada, né, que eu estou dando exemplo de canais, ela vai a favor do gradiente de concentração, né? Como é que isso funciona? Basicamente existe uma força que é essa setinha cinza, que é a força de difusão, que é a força do gradiente de concentração, que ela vai apontar para onde tem menos substância. Essa bolinha aqui, por exemplo, que é um íon, por exemplo, o sódio, tem mais sódio fora do que dentro da célula, então, obviamente, a força de difusão vai apontar para dentro. Só que, além da força de difusão, existe outra força, chamada força elétrica ou de gradiente elétrico. E o que é isso? Muito simples. O íon ele tem uma carga elétrica positiva ou negativa. A célula, a gente já falou que ela também tem um campo elétrico. Então, vai existir uma força que vai ou atrair o íon para dentro da célula, ou vai afastar o íon de dentro da célula. É uma força elétrica. É a mesma força que faz opostos se atraírem ou idênticos se afastarem, pelo menos na física eletrônica, né? Então, no caso do sódio, o interior da célula ele é negativo. No caso do sódio, como ele é positivo, a gente vai ter uma força de difusão puxando o sódio para dentro e também vai ter uma força elétrica puxando o sódio para dentro. Porque aqui fora é positivo em relação ao negativo. Então, ele vai para onde? Para o gradiente elétrico negativo. Olha que legal, gente. Então, aí são duas forças puxando o sódio para dentro, né? E o sódio vai entrar com uma velocidade imensa. A corrente de sódio é uma das correntes mais fortes que existe, impulsionando esse íon com toda a força e velocidade para dentro da célula.
No caso de baixo, que está aqui na letra C, né? Ou melhor, vou pegar a letra B antes. A gente tem um íon, que pode ser o cloreto, que está muito mais concentrado fora do que dentro da célula. Então, a força de difusão aponta para dentro a todo poder, né? Toda a força. Porém, o íon cloreto é negativo. O interior da célula também é negativo. Observem aqui. Então, existe uma força elétrica empurrando o cloreto para fora. E aí? O cloreto entra ou sai? É a resultante das duas forças. É um cabo de guerra. A força mais forte vence. Nesse caso, é a força de difusão puxando o cloreto para dentro. Mas podia ser a força elétrica, né? Então, o que acontece como a força elétrica é mais fraca do que a força de difusão, né, ela vence, a difusão vence a repulsa elétrica e o cloreto continua entrando. A gente viu no slide anterior que tem mais cálcio dentro do que fora da célula. O cálcio é um íon positivo. Mesmo tendo mais cálcio dentro que fora da célula, se eu abrir um canal de cálcio, o cálcio vai entrar. Por quê? Porque apesar da força de difusão apontar para fora da célula, a força elétrica é mais potente, vai puxar o cálcio para dentro. Então, se eu abrir canal de cálcio, o cálcio entra, tá? Porque o interior da célula é negativo em relação ao exterior. Esse último slide já mostra uma situação contrária, hipotética, aonde a gente tem um íon negativo, que apesar dele ser menos concentrado dentro que fora da célula, ao abrir um canal para ele, ele vai sair, porque a força de difusão é menor que a força elétrica. É isso aí. Então, isso aqui são as forças que dominam a difusão simples e facilitada. A difusão facilitada, porque a difusão simples, aqui simples, né, mas é facilitada, né? A difusão simples ela não tem campo elétrico, então vai só para o gradiente de concentração mesmo. Isso aí é a difusão facilitada, que usa um transportador de glicose. Esse, por exemplo, pode ser o GLUT. É um transportador comum em células como células adiposas, que ele entra em atividade depois que a insulina se conecta a receptores de tirosina quinase na membrana da célula. O canal GLUT, na verdade não é um canal, é um transportador, ele é como se fosse um canalzão com uma roleta de ônibus no meio, né? A roleta de ônibus, né, ela vai controlar o que entra no canal, porque como ele é uma abertura muito grande, pode entrar qualquer coisa por ali, né? Pia da cozinha, o cachorro da vizinha, vai tudo entrar. Então tem como se fosse uma roleta ou uma portaria que só deixa a glicose entrar. É um canal extremamente seletivo à glicose por outros motivos que não apenas diâmetro ou polaridade, como são para os íons. Então a gente representa como se fosse uma roletinha, né, que vai rodar conforme a glicose entra, quanto a pressão de difusão da glicose vai apontando para cá, ela vai entrando para a célula. Como a glicose é fracamente polar, né, se dissolve em água, mas com a polaridade baixa, as outras forças elas são um pouco relevantes, como a força elétrica, para determinar isso aqui. Então, basicamente, ela vai pelo gradiente de concentração mesmo, tá? Na difusão facilitada. Isso também funciona para aminoácidos, para vitaminas, para outras moléculas orgânicas pequenas, mas que são muito maiores que íons e precisam de transportadores para regular a entrada delas. Aqui vem uma das coisas mais lindas da natureza, que são as bombas iônicas. São análogas às bombas de água, que impulsionam a água para cima do prédio contra a força da gravidade. A bomba iônica é literalmente uma bomba de íons, que vai impulsionar o fluxo de íons contra o gradiente de concentração. Tem mais sódio fora do que dentro, não é verdade? E ainda por cima, essa bombinha vai mandar o sódio para fora, tirando sódio dentro da célula. E o potássio, o contrário. Isso é uma coisa do tamanho de uma molécula de proteína, né? Uma bombinha dessa. Mas o conjunto de todas as bombas sódio e potássio do corpo consomem, segundo eu li por aí, cerca de 40% de toda a energia que o corpo consome para suas atividades metabólicas. Ou seja, 40% que você come é para fazer essa porcaria dessa bombinha aí funcionar. É a sódio e potássio. Porque esse balanço sódio e potássio é uma das coisas mais importantes na fisiologia do corpo. Tá? Do lado eu estou vendo uma bomba de cálcio, que enquanto a bomba de sódio e potássio joga potássio para dentro e sódio para fora, contra o gradiente, a bomba de cálcio, né, ela está fazendo o contrário. Né? Ela está jogando cálcio para dentro
melhor, para fora, né? Contra o gradiente contra principalmente o gradiente elétrico. A concentração é maior dentro, isso a gente sabe, né? Então essa seta aqui é o contrário, tá? Olha só, descobri um erro nessa figura aqui, ó. Seta é para fora. Apesar daqui dentro ser mais concentrado, a força elétrica não deixaria o cálcio sair. Então aqui é uma bomba que trabalha contra o gradiente de força elétrica, não de força de difusão. E tem um papel exatamente igual ao da bomba sódio potássio, trabalhando utilizando gastando ATP. Ou seja, é uma bomba chamada bomba sódio potássio ATPase, né? Essa bomba, né? Ela trabalha, né? Com consumo com quebra de ATP, levando a transformação de ADP, liberando energia, que é essa estrelinha aqui. Existe também uma outra bomba chamada cerca, que é uma bomba que trabalha o retículo endoplasmático, que tem uma concentração de sódio muito maior que a concentração do citoplasma. O retículo endoplasmático é uma estrutura dentro do citoplasma. Aqueles corredores que a gente viu lá na primeira aula. Pois é. Então ela também trabalha contra gradientes de concentração. Isso é uma bomba presente principalmente em retículo plasmático das fibras musculares estriadas, tá? Que o cálcio é importante para a contração muscular. Cálcio é importante para um monte de coisa, a gente vai ver também. E aqui é o cotransporte, que é um transporte ativo secundário, que é como você... isso aqui é um cotransportador, né? É um dos motivos da gente ter que ter mais sódio fora do que dentro da célula. Porque o sódio ele vai ser a força motriz para introduzir glicose para dentro da célula contra o gradiente de concentração. Como é que é isso? Imagina que a glicose é a gente que você tem que empurrar para dentro da célula. O sódio, né, é aquele guardinha lá de Tóquio que empurra o povo para dentro do metrô lotado. Entendeu? Sódio ele é tipo ele vai ser a força motriz que vai empurrar a glicose contra o gradiente de concentração para dentro da célula, como vocês estão vendo aqui, ó. Por quê? É contra o gradiente de concentração da glicose, mas é a favor do gradiente de concentração e gradiente elétrico do sódio. Então o sódio ele tem uma força cinética muito grande, né? Uma energia cinética, desculpa, muito grande. O que vai fazer, produz uma força motriz que leve uma molécula centenas de vezes mais pesada que ele, que é a glicose, para dentro da célula. É como se eu desse um tiro de escopeta na traseira do carro e aquela força conseguisse jogar o carro para frente. Esse cotransporte é a principal forma de você carregar a glicose do meio intracelular, da luz do intestino para dentro do organismo. Quando você acaba a digestão e absorção, não tem glicose nenhuma no resto do bolo alimentar e para virar cocô. Toda a glicose entrou na célula e muitas vezes contra o gradiente de concentração. E o sódio é essencial para que isso aconteça. A gente precisa de uma dieta, um dos mais motivos de precisar de uma dieta de sódio para absorver glicose. Isso também é um dos motivos do soro caseiro, né, que é uma mistura de sódio e açúcar, ter esse sódio, para que o próprio organismo consiga absorver a glicose. Se você tomar só água com açúcar, a absorção vai ser muito menor do que se você tomar água, açúcar com um pouquinho de sódio, né? Então, o que nós temos nessa imagem? A gente tem a bomba sódio, potássio, ATPase, jogando sódio para fora e potássio para dentro, contra o gradiente de concentração, gerando uma força, tá aqui uma força de difusão do sódio nesse sentido, que vai ser energia cinética para essa força, vai ser transferida para o fluxo de glicose através do cotransportador. Eu acho que esse era o último slide. Não, penúltimo. Porque aqui a gente tem uma outra coisa chamada osmose. Osmose é um fenômeno da natureza que é a passagem de água por onde o soluto não pode passar. Observe essa figura aqui, ó, onde a concentração dessa bolinha azul é maior do lado esquerdo que do lado direito, né? Nesse caso, a bolinha azul ela não passa por esse canal, por esse poro aqui. Por quê? Porque ela é grande, olha aqui, a bolinha não passa. Mas a água, que são as bolinhas
alaranjadas, elas passam livremente. Então, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Se eu não posso transportar a bolinha para o lado de cá, para igualar a concentração, eu faço isso indiretamente transportando água para o lado B. E com isso, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Uma assimetria da quantidade de água, né, de forma que as concentrações se tornem iguais dos dois lados desse circuito aí, desse mecanismo. Isso aí na escola a gente fazia uma experiência mais com papel celofane. A gente pegava um tubo, envolvia no papel celofane com água salgada e jogava ele dentro de um baldinho com água sem sal. O celofane é semipermeável, permite passagem de água pelas tramas dele, mas não permite passagem de nenhum íon. É uma trama ultramicroscópica. Então a gente observava que a água entrava pelo celofane em direção ao lado mais concentrado de sódio, fazendo que uma coluna, né, no tubo de vidro, subisse da água. Isso a gente fazia na escola, no ginásio, para estudar osmose. São fenômenos, a osmose é um fenômeno importantíssimo dentro da fisiologia do organismo. Tá? E a gente pode observar o efeito da osmose se eu pegar, por exemplo, um pouco de sangue e jogar água destilada nesse sangue, vai fazer com que o plasma se torne hipoconcentrado de solutos. O que vai acontecer com a hemácia? A hemácia vai simplesmente inchar e explodir. Porque a membrana da hemácia ela é uma membrana semipermeável. Não vai, quando eu encho de água, a água vai ter passagem pelos canais e vão entrar esperando diluir o interior do citoplasma, que iguale as concentrações solutas dos dois lados da membrana. E a célula não consegue ir romper. O contrário também acontece. Se eu jogar sal de cozinha no sangue, a hemácia vai murchar. Por quê? Porque ao contrário, a água, o meio externo fica mais concentrado que o meio interno da célula. Então a água vai sair da célula pelos canais e a célula vai simplesmente desidratar e murchar. Por isso que quando você guarda salada de tomate salgado na geladeira, o tomate murcha e aparece aquele caldo de tomate, né? Aquele caldo de tomate na tigela e você estraga a salada. Que, aliás, é um princípio do tempero vinagrete, por exemplo. Porque o sal tira a água das células do tomate por osmose. O edema, por exemplo, sua perna fica inchada, é um processo de osmose. Por algum motivo, a concentração se desiguala entre os meios, também com questões de pressão hidrostática, né? Ou a pressão osmótica do sangue diminui, porque você diminui proteína no sangue, acontece com a cirrose, e a água sai do sangue e entra no tecido intervascular, no tecido conjuntivo, e o pé enche. Então, a osmose é uma propriedade, é um fenômeno físico que acontece quando o soluto não passa pelo poro, pelo canal, mas a água tem passagem livre. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Deixa eu ver aqui se acabou. Ainda não. Essa figura eu vou deixar para explicar quando a gente for começar a falar de fisiologia, que é exatamente por que a estrutura elétrica da célula ela tem essas características, né? O interior, né, da célula é mais negativo que o exterior.